Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos juntos um pouco na palavra de Deus e ganharmos o fortalecimento tão necessário para a nossa fé. Fomos chamados e escolhidos por Cristo para termos uma vida e vida em abundância. Esta vida procede de Deus. E como vamos viver essa abundância do Senhor? É evidente que precisamos conhecê-lo. E não há outra maneira de conhecer a Deus senão através da sua palavra, pela inspiração, pelo esclarecimento do Espírito Santo. Como nós precisamos conhecer o Senhor. Há uma necessidade de disposição para que possamos entender as suas escrituras sagradas, algo histórico, de tanta dedicação diante de tantos homens que se dispuseram realmente a conhecer o Senhor e fizeram história. Eu e você também precisamos dessa força. E obviamente essa força vem de nós estarmos aparelhando, equipando a nossa fé. Precisamos fazer da nossa fé algo robusto, não é sensações. Não é exatamente intenções, isso não fortalece a fé. O que fortalece a fé é realmente nós temos as convicções das Escrituras, dos relatos bíblicos, da ação de Deus na humanidade, de como o Senhor tem realmente separado os seus servos, como o Senhor escolheu os seus filhos, de como enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecadores, a sua redenção. É disso que nós precisamos, fortalecer a nossa fé. E desfazer um pouco, essa questão do homem estar acima de Deus. Nós não estamos acima de Deus. Deus não é o nosso servo. Nós somos servos do Senhor. Isso precisa ficar muito claro, porque no fim isso vai ser esclarecido de forma bem patente diante de todas as pessoas. E nós precisamos disso. Por isso nós estamos nesse tempo entendendo a formação da igreja, como viviam aquelas pessoas do primeiro século, a primeira igreja, a formação, os irmãos, os apóstolos, não é? Os líderes da igreja, o que estavam vivendo naquele tempo. Temos visto as viagens do apóstolo Paulo e temos percebido o seu sofrimento, suas aflições, depois que ele chegou em Jerusalém, não é? Conforme nós vimos lá em Atos 23, não é? Quando Deus diz para Paulo, você foi minha testemunha em Jerusalém, agora você será minha testemunha em Roma. Então tudo isso era um propósito de Deus para que o evangelho estivesse sendo pregado e chegasse realmente até Roma. E era isso que estava acontecendo. Estamos aqui no capítulo 25, do verso 1 até o verso 12. Está escrito, tendo pois Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia. Achar-se em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, e que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não, se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Então nós vemos aqui agora que
foi trocado o comandante, o governador, não é? Era Félix e agora então era Festo. E Festo, tendo assumido o governo da província, foi até Jerusalém. E os judeus então o cercaram, né? E foram ali trazer graves acusações contra Paulo, né? Porque eles tinham aquela intenção de matar Paulo. Não se esqueça disso, nós vimos nas leituras anteriores e estamos vendo aqui agora. Porque eles queriam que Paulo viesse da sua prisão de Cesareia para Jerusalém, porque está escrito aqui, ó, para que armando eles cilada para o matarem na estrada. Veja o que havia por detrás daquela apelação dos judeus para Festo. Mas Festo então disse para eles, não, eu vou até Cesareia e quem quiser e que tiver condições, venha comigo. Se esse homem cometeu crimes, então que ele seja acusado. Ele foi até lá, chamou o apóstolo Paulo para trazer o seu depoimento e Paulo disse, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César, não é? Então, disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César. Porque Festo falou assim, então, você quer ir para Jerusalém? Quer voltar para lá? Paulo disse, não, eu quero estar diante do tribunal de César. Foi o que ele disse. E mesmo que os judeus estivessem fazendo força, eu apelo para César. Então, o governador respondeu, para César apelaste, para César irás. Talvez alguém poderia pensar, puxa, mas o tribunal de César seria 1000 vezes pior do que o tribunal em Jerusalém, dos próprios judeus, onde quem sabe ele poderia escapar e tudo mais. Mas acontece que havia um propósito. Nós vimos lá em Atos 23, Deus falando para Paulo que ele deveria ser testemunha, ou seja, Paulo estaria pregando o evangelho, falando daquilo que ele vive, das suas razões de vida, daquilo que é realmente Cristo, lá em Roma, testemunhando o porquê ele estava sendo perseguido, que era por causa de Cristo. Não é? E Deus disse que ele faria isso em Roma. Então havia um propósito ali. Nestes dias, nós temos perdido muita intimidade com Deus com relação aos seus propósitos. E é evidente que mesmo diante de um propósito difícil e complicado, as pessoas desistem por pensar que, imagina, Deus não quer que eu sofra, ou jamais Deus vai querer que eu passe por uma situação difícil e complicada. Mas é importante você entender que é nas situações complicadas e difíceis que nós demonstramos quem nós somos. Quais são as cores do nosso coração? O que está dentro de nós? Qual é a nossa reação diante de acusações infundadas, não é? Diante de muitas vezes pessoas que nos atacam, nos prejudicam, circunstâncias que nos cercam, que trazem sobre nós realmente dificuldades, problemas, aflições, angústias, amarguras, não é? Coisas de ofensas, muitas vezes que acontecem ao nosso redor e que nós não sabemos lidar. E por conta disso, em muitos momentos, e vemos isso com tristeza, muitos cristãos têm fugido. Mas é importante você perceber que aqui na formação da igreja, aquele povo estava sendo formado para enfrentar a realidade. Aqueles homens estavam vendo na referência de Paulo não motivo para fugir. Imagina, se Paulo está sofrendo, eu não, por que eu vou querer ficar firme na igreja? Por que eu vou querer ser cristão? Eu não, ser cristão é sinônimo de morte, eu quero sair fora. Mas é porque havia um propósito, havia um entendimento de vida, de algo que era muito maior do que aquilo que era a vida no mundo naquele momento, que era a eternidade com Deus. Estas coisas não estão sendo pensadas nesse momento, mas elas são as coisas que vão definir as nossas vidas. E nós precisamos ter essa compreensão, para que nós possamos perceber como temos lidado com as dificuldades e com os problemas. Paulo realmente tinha esse entendimento, sabia que ele deveria ir para Roma e estava enfrentando a sua realidade. Agora, não tenha dúvida, ele estava sendo atacado, as pessoas queriam matá-lo. Como é difícil você tentar fazer algo bom e ser atacado porque as pessoas parecem pensar que você ainda por cima quer tirar proveito, ou abusar, ou prejudicar, ou usurpar, não é? Então, em muitos momentos, os servos de Deus passaram por estas coisas. Em muitos momentos, aqueles que serviram ao Senhor passaram por acusações infundadas e mentiras. Até mesmo levantes mentirosos de pessoas perversas que eram contratadas para falar mentiras a respeito dos apóstolos e dos integrantes da igreja. Essa é a história do cristianismo que nós estamos vendo aqui e vamos falar tantas vezes. A história do cristianismo. Aqueles que são de Cristo são perseguidos porque são fiéis à palavra do Senhor. Eu desejo que realmente neste dia você medite nisso.
Ganhe fortalecimento para a sua fé, mesmo a despeito das suas aflições. E olhe para a cruz, ao invés de olhar para si mesmo. Eu espero que você fique firme e fortalecido na fé.